Vou falar um pouco agora sobre a construção da astrologia. Vou ser breve nesse trecho, que é só para enriquecer aqui a fundamentação do que nós vamos trabalhar em todo esse curso. A astrologia parece que surgiu do nada. Por isso que a gente não sabe muito bem por onde abordá-la, por onde inovar, porque parece que ela veio assim do céu, né? E não, na verdade ela foi construída. Aqui é um templo que está hoje onde é o Iraque. Ele se chama Zigurate. Servia tanto para fazer ali a adoração aos deuses, quanto também para fazer a observação dos astros. Porque, como eu disse, não havia divisão entre astrologia e astronomia, era a mesma coisa. Então, primeiro se rezava e depois se anotava a posição da Lua. Mercúrio para onde estava indo, Vênus surgia ou desaparecia. O planeta faz um movimento maluco, né? As constelações não, elas andam assim, em fila. É meio inclinadinho, mas elas andam em fila. Agora os planetas, eles vêm e vão. Por isso que logo se aprendeu a diferenciar estrelas de planeta e fazer o acompanhamento. Nesses zigurates foram as primeiras... Aqui, as tabuetas, ó. Nessas tabuetas que ainda existem, né, no Museu Britânico, por exemplo, está lá todo escrito em sumério, algumas observações. Aqui é uma pedrinha que foi encontrada recentemente e ela mostra, provavelmente isso aqui era de um aluno, tá? Porque as tabuetas pequenas eram rabiscadas, parecia ser coisa de aprendizes. E ela mostra uma divisão do tempo que divide em 60. O número múltiplo deles era o 60, e não o nosso que é 10, né? A gente conta de 10 em 10, e eles de 60. E é exatamente esse traço da sabedoria suméria que permaneceu entre egípcios, gregos, romanos, depois na Idade Média inteiro e hoje para nós. Então, para medir, por exemplo, a gente usa a escala de 10, né? Então, um metro tem 100 centímetros, um quilômetro tem 100... É outro padrão, né? Agora, o tempo não. O tempo é dividido. 1 hora, 60 minutos. 1 minuto, 60 segundos. A divisão em graus também. É 360, que é múltiplo. Então, essa divisão do tempo nos foi legada, foi pelos sumérios. E ali está a pedrinha em que se aprendia a fazer esses cálculos. Com uma precisão de deixar a boca aberta. Aqui, eu vou mostrar 2 trechos desses livros sumérios, né? Existem aí 3 tipos de registros sumérios, em que eles tanto anotavam a posição, quanto também buscavam interpretar a influência que iria acontecer. Então a gente já vê ali a astrologia acontecendo. E bem diferente da que a gente aplica hoje, que a gente conhece hoje pela astrologia tradicional. A Laís é tímida, né? Quem é mais sem vergonha? Ruivo, lê pra gente ali... Se Vênus aparecer ao oeste no mês de Abril, abre parênteses, Abril, fecha parênteses, e os grandes e pequenos gêmeos circundarem-na, e ela estiver escura, então o rei de Elam cairá doente e não permanecerá vivo. Olha que interessante, obrigado, Ruivo. Ruivo é um poeta, né? Ele é, inclusive, vencedor de concursos de poesia, os slam. Então, por isso que eu sei que estava bem servido. Veja só, aqui está interpretando a passagem de Vênus. E se ela passa nesse mês de Airu, que corresponde mais ou menos a nosso abril, né? Porque os meses não têm a mesma divisão. E esses pequenos gêmeos poderiam ser, por exemplo, outras estrelas ou outros planetas ao redor. Então o rei de Elam, que é uma cidade, teria problema aí no seu reinado. Esse é um texto que está numa das tabuetas sumérias aqui. É uma previsão. Se por um acaso Vênus aparecer no lado oeste, nesse mês, e houver ao redor um grande e pequenos gêmeos, né? Não se sabe bem o que seja isso. Circundando Vênus, então isso implica... e um outro detalhe que é necessário. E ela estiver escura. Isso está falando de um fenômeno atmosférico. No outro trechinho vocês vão ver isso também. A interpretação não era só dos astros, mas também de fenômenos atmosféricos. Quer ver? Você quer ler, Felipe, para nós? Não, você não é tão sem vergonha assim igual. Então lê, Enoque. Por favor. Se no 13º dia do mês de Simanu, julho, a lua ficar negra
chegar até o meio do céu, se o vento oeste soprar, ficar coberto e clarear o oeste, então cairá o alto sacerdote dos deuses. Aqui a profecia já recai sobre o sacerdote dos deuses, né? A situação é para ele que vai ficar preta. E tem relação com a lua, não é isso? A lua ficar negra. E se chegar até o meio do céu, né? que é o zênite, se ela chegar até o alto, e o vento soprar, e ainda houver esse clarão no lado oeste de onde ela veio, então isso está indicando que vai ter problema com o sumo sacerdote. Eles escreviam isso e mandavam para o rei. O rei recebia periodicamente as profecias de seus observadores, né, de seus... o termo que a antiguidade legou são os caldeus. Na Grécia falava em caldeus, eram os magos. Mesmo que ele não fosse um caldeu, mas esse foi o termo que se eternizou para falar desses magos astrólogos da antiga Suméria. Então eles eram profissionais a serviço do rei. E o rei acreditava totalmente neles. Quando indicava que um problema ia acontecer, já caiu o rei em alto jejum. Então aqui está a origem conhecida, né, da astrologia. É o primeiro documento que nós temos de interpretação astrológica. Mas é bem específico. É bem específico. Mas a astrologia hoje também é muito específica, para dizer que a pessoa está correndo risco de ter, digamos assim, sofrer uma catástrofe. É caso tiver também uma situação bem específica do mapa. Só que aqui é diferente de hoje porque inclui fenômenos atmosféricos.